Agora eu te vejo, eu sou Marieta, Relação Sistêmica, e esse podcast, ele surgiu para mostrar todas as relações visíveis e invisíveis que afetam a nossa vida familiar, profissional e empresarial. Eu estou aqui hoje com muita alegria em receber a Erika Weck. Erika Weck é uma empresária. Ela tem a linha Weck Beauty, né? Que são suplementos alimentares. Tem também maquiagem. Esses suplementos ajudam no crescimento do cabelo, da unha. E também tem um salão especializado em saúde capilar. Erika Weck, obrigada por ter aceito, né, compartilhar todas as experiências que você já teve. Nós nos conhecemos em Paris, ai que chique, há uns 5 anos atrás. Sim. E nós fizemos uma dinâmica lá mesmo em Paris, no meio, né, daqueles cafés chiquérrimos. E ela compartilhou comigo várias outras situações. Então você pode compartilhar com as pessoas que estão te assistindo aqui como que vai essa experiência? Olá, mais uma vez muito obrigada, Maria, por ter mudado a minha vida, porque eu tenho eterna gratidão por tudo que você fez por mim. Desde da nossa conversa lá em Paris, eu achei que era simplesmente uma conversa, achei algo diferente, mas eu era uma Erika e de repente mudei da água para o vinho. E eu sempre tive medo de fazer as coisas para mim, achava que eu só deveria trabalhar. Eu trabalhava e a minha família achava também que eu não estava nem aí para ninguém, porque eu trabalhava demais, eu estudava demais. Hoje eu ainda continuo trabalhando muito, mas hoje eu me vejo, eu me cuido, tenho meu momento de lazer com a minha família também. E desde lá, a minha prosperidade só foi aumentando. Hoje eu tenho abundância em todos os sentidos da minha vida. Eu morava de aluguel numa casa caindo aos pedaços. O salão também era naquele mesmo espaço e eu falava, tá tudo bem, eu tenho que fazer só para o próximo. Fazia várias ações sociais, achando que para mim qualquer coisa era a mesma coisa. E aí, hoje, isso foi na pandemia, nós chegamos no Brasil, você ainda apareceu até na televisão, vindo da Europa. Foi. E mesmo na pandemia, eu adquiri o meu apartamento, que nunca imaginei que eu pudesse ter uma casa própria. É uma besteira para os outros, mas para mim foi uma guinada na minha vida, porque eu vim com tanta coragem. Eu achava que a minha família não gostava de mim, o meu pai e a minha mãe, pelas situações que eles vinham passando anteriormente. E com isso, eu voltei a ter compaixão pelo meu pai, que eu tinha muita admiração por ele quando eu era criança, mas como eu era muito pobre, aí eu chegava próximo dele, ele tinha uma condição financeira superior, aí ele falava comigo, filho, hoje eu não tenho trocado para as pessoas acharem que eu era morador de rua. E eu toda feliz, meu pai, mas tudo bem. E minha mãe muito humilde. E era um desequilíbrio também, porque meu pai tinha uma condição muito alta e minha mãe nada vezes nada. Passando até dificuldade financeira. Então, eu com medo de passar a escassez que minha mãe passava, de passar fome, trabalhava demais. E eu tinha medo de pegar o dinheiro que eu ia guardando, juntando na Operação Formiguinha, e investir numa casa e depois passar dificuldade, que adiantava eu ter uma casa. E, gente, hoje, graças a Deus, só prosperou. E você sabe que eu tenho uma curiosidade, né? Porque eu apresentei Erika Weck por conta da linha. Eu falei, mas de onde que vem? Porque quando a gente cria uma marca, um produto, ela traz toda a nossa história junto. Sim. E me fala um pouquinho, o que é esse Weck? De onde que vem o Weck? Então, quando eu fui criar esse nome, que eu falei, eu vou ter o meu salão e ele precisa ter o meu nome. E aí eu comecei VK. Aí o pessoal ia mudar, achar que era vaca, né? Porque eu queria o V de todas as formas. E eu me chamo Erika Kelly. Então, precisava de ter o meu nome e o V da minha vitória. Porque eu sempre soube que eu ia prosperar muito. Eu sempre acreditei, desde criança, eu falava com minha mãe lavando roupa no quintal onde morava várias pessoas, eu falava, mãe, quando eu crescer eu vou ter uma casa, vai ser tudo diferente, a gente não vai ter que ficar dividindo tanque com os vizinhos. E desde criança, eu escutava minhas tias falando, coitada dessa menina, não vai dar nada, porque não tem ninguém por elas. E naquilo, o meu subconsciente, eu sabia que eu ia prosperar. E e até hoje, todo mundo fica, você fala que você é próspero. Gente, não é porque eu estou rica, é porque tudo que eu coloco as mãos vem com muita abundância. Onde eu chego, vou ser sincera, não vou puxar...
Mas igual a Marie, eu via na feira, ia todos os anos na feira, via a Beth Omori lá no palco, falava, quando eu ficar mais velha eu vou ficar assim. Hoje eu estou do lado da Beth, sou diretora da Haute Coiffure Franchise, hoje estou do lado da Marie, e onde eu chego as pessoas me olham. E então meu nome foi através disso. Era a Vitória da Érica Kelly, então por isso o VEC. E eu sou muito vitoriosa, gente, vocês não têm noção do quanto eu sou realmente. E a minha empresa era uma marca que... Quem imaginava que uma pessoa humilde teria uma empresa de cosméticos? E hoje a minha empresa foi desenvolvida, os meus produtos, para poder entregar o crescimento e o nascimento de fios. Não é só para crescer cabelo. A minha suplementação hoje é testada e comprovada. Pessoas com lúpus tomam, e não é porque estou sentindo melhor, não. É tudo documentado através dos exames médicos. Os nutricionistas, nutrólogos hoje estão tudo acompanhando a minha marca. Então, assim, gente, isso é muita prosperidade. E você sabe que a gente estava nos bastidores conversando e recentemente a gente passou por uma dificuldade super, né, pessoal. E ela falou, mas Marie, essa dificuldade me fortaleceu. E o que a gente fala nas dinâmicas sistêmicas? Quando você tem uma dificuldade, quando você consegue acolher, né, do jeito que foi o jeito certo, você se fortalece dessa situação. Então, um exemplo, muita gente fala assim, minha família é escassa, né? Passaram dificuldade, foram traídos, passaram por falências. Enquanto eu excluo, eu não quero me conectar por medo. Então, são duas situações que afastam ou nos conectam demais com a escassez. Ou medo ou julgamento. Quando a gente tem medo de que essa história da família repita, ou eu julgo algo que aconteceu lá atrás, aquela situação volta para ser vista por nós. Sim. Por outro lado, se eu vejo o que aconteceu na nossa família, né, de origem, e se teve tanta escassez assim, eu posso falar assim, ok, já está dentro de mim, porque eles fazem parte da sua história, né? Você faz parte, literalmente, de cada célula do seu corpo, do seu pai, da sua mãe, de todos os seus antepassados. E aí você se fortalece. Quando você olha para aquilo lá, você coloca em você, sem medo, sem um julgamento, é como se tudo que eles passaram já estão, né? Já está dentro da gente e ele vira um aprendizado, né? Então tem uma pessoa que me falou o seguinte, nossa, a minha família teve muita traição nos negócios, né? Sim. Quando ele entendeu que, em vez de ter medo, ele poderia usar essa consciência e o aprendizado nele, ele falou assim, hoje, quando alguém quer me trair no negócio, ou quando eu estou entrando num negócio que não é próximo, ele falou assim, é como se eu estivesse sentindo o cheiro da escassez, o cheiro da traição. Ele evita que isso aconteça, né? Sim. As dinâmicas sistêmicas, elas funcionam desse jeito. Quando eu acolho aquilo que eu tenho medo, ou que eu julgo, né? E aí eu olho para aquilo e falo assim, bom, tudo bem, virou um aprendizado, sim, né? E se for ainda dos seus ancestrais, você ainda complementa. Então, assim, olha, gratidão pelo que você passou. Eu agradeço todo dia. Porque o que você passou deixa mais leve para mim. E aí você segue o seu caminho de uma forma mais fluida, né? Mais abundante. Sim, na hora você fica em pânico. Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Mas em pouco tempo, minha vida até nisso também melhorou. Porque, assim, era uma relação com meu filho, ele achava que eu não gostava dele, e eu achava que estava tudo bem, não enxergava, achava que era adolescência, que ele estava se calando, se reprimindo, e não era a falta do meu convívio com ele. Então, assim, aconteceu uma coisa muito chocante, que me reaproximou do meu filho, e, assim, com isso, eu me olhei mais também, porque agora eu tiro um tempo maior para estarmos juntos, e eu só tenho a agradecer até mesmo pelo seu acolhimento de fazer conosco mais uma relação familiar, porque antes eu fiz... Você fez a empresarial, né? Você fez a dinâmica empresarial. E mais uma vez a relação sistêmica mudando a minha vida para melhor, muito melhor. Obrigada! E aí, me conta um pouquinho, hoje, o que você teve de aprendizado de tudo isso que você pode falar para os outros? Falar assim, olha, eu era assim, tive essa consciência e agora eu toco a minha vida desse jeito, de uma forma mais leve. Como que é esse... Você pode até falar o teu aprendizado para essas pessoas que não conhecem, nem sabem como que isso aqui funciona. Então, como a minha mãe era muito humilde e na minha infância ela foi obrigada a me deixar na casa da patroa dela para vir para São Paulo com as minhas irmãs, com a malinha nas costas, eu senti que nem minha mãe gostava de mim. Então, assim, minha mãe foi embora, meu pai nunca me aceitou,
E eu fiquei lá a vida inteira, presa, escravizada, até os meus 23 anos. E essa família, todo mundo achava que eu estava bem. Como eu não reclamava para ninguém, porque eu era ameaçada todo dia, que ia colocar minha mãe no hospício, que ia colocar minhas irmãs na FEBEM, eu ficava presa lá, quietinha, para elas não sofrerem retaliação. E todo mundo achava que eu era feliz. E nisso, eu cresci acreditando que ninguém gostava de mim, principalmente a minha mãe. Aí, quando eu consegui fugir de lá, vim para São Paulo, trabalhei, passou todo esse tempo, eu sempre trabalhando muito, que eu morria de medo de passar dificuldade, a minha mãe, as minhas irmãs, sempre. Eu passava na frente da minha mãe, eu agia como se eu fosse mãe da minha mãe. Depois disso, no lugar errado. E depois que a gente conversou lá em Paris, até então eu só trabalhava, eu não tinha outra. Eu só saía, o único lugar que eu saía era para balada, porque só funcionava depois da meia-noite. Então eu chegava na balada 1h da manhã, dançava, bebia e ia embora, e no outro dia eu ainda trabalhava. Sim. Então eu nunca podia ter um relacionamento, eu não tinha relacionamento, porque às vezes eu até falava, eu não posso, que eu tenho que trabalhar, as pessoas achavam que era traição, e aí eu falava, não vai fazer parte da minha vida. Hoje eu estou, depois dessa relação que a gente fez lá em Paris, eu estou há 8 anos com meu noivo, nunca tinha tido um relacionamento que durasse mais de 1 ano. Então assim, eu não me olhava. E depois do que a gente conversou lá, eu vi o acolhimento da minha mãe, aprendi a gente sente, né? Até para as pessoas entenderem. O que eu vi, né? Quando a gente está na dinâmica sistêmica, a gente sente o que os pais sentiram. Coitada. Quando a gente volta para aquela situação. Porque você volta para a situação vivida no pensamento, né? Na velocidade do pensamento. Sim. Então, a Érica conseguiu ver o carinho, o amor da mãe dela por ela, apesar de não ter conseguido naquela época perceber, né? Então, exato, não só minha mãe, quanto meu pai também. Sim. Hoje eu tenho até compaixão, porque ele era jovem, então assim, era muita maturidade para ele e era muito pesado para ele também. Então hoje até o meu pai, a gente tem uma relação que, hoje eu falo meu pai, que antes é aquele cara, agora eu tenho um pai e tenho contato também, e é com amor, eu só não tenho muito tempo com ele, mas eu coloco ele no meu coração e na minha vida também. Agora mesmo eu fui lá em Paris, fiz um vídeo ainda agradecendo o meu pai e a minha mãe, porque hoje eu aprendi que é graças a eles que eu estou aqui e eu sinto, da mesma forma que eu vejo hoje com meu filho também. Então, tudo isso foi a mudança, porque hoje eu me sinto querida, então eu não choro mais à toa, tanto que eu começo a chorar, mas eu crio o equilíbrio, volta, né? eu volto, porque antes eu só chorava, eu era uma pessoa muito fraca. Eu me sentia fraca, eu me sentia sozinha. Hoje eu não estou sozinha mais. Érica, eu quero te agradecer por compartilhar a tua história. Quando a gente compartilha, parte da sua vida pode tocar a vida de outras pessoas, né? E fazer algumas transformações também em quem está nos assistindo. Então, obrigada por compartilhar. Eu que agradeço, Maria. Agora eu te vejo, eu sou Marie, da Relação Sistêmica. Se você está aqui, compartilha com quem você acredita que vai fazer diferença, saber um pouquinho dessas histórias. E tem lá, aqui embaixo, todas as formas de você me encontrar. Beijo grande e até o próximo capítulo.